Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas. Esse é o 8º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem citada. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam o nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes. E bons sustos a todos. A partir de 1430, os casos de bruxaria deixaram de ser esporádicos e agora eram vistos como manifestações de uma corporação altamente organizada, comandada por Satanás, com o intuito de remover a fé da face da terra. Não restam dúvidas de que os papas da época foram responsáveis pelo surgimento da obsessão sobre as bruxas. A partir de 1434, em vários discursos, o Papa Eugênio IV discorreu longamente sobre aqueles que faziam pactos com o diabo e sacrifícios demoníacos. Foi nesse cenário de julgamentos por bruxaria que a noção de satanismo começou a tomar forma definitiva. Dizia-se que os praticantes das artes mágicas adquiriam suas técnicas e poderes do próprio diabo. O primeiro livro sobre bruxaria a ser publicado foi o Fortalitium Fidei, escrito por Afonso de Espina, confessor do rei João de Castela da Espanha. Publicado em cerca de 1470, o livro tratava de vários tipos de demônios e explicava como as mulheres estavam sempre prontas e dispostas a se entregar ao mal. A obra também detalhava as assembleias malignas, chamadas de sabás, no sul da França. Em consequência da publicação do livro, várias reuniões da comunidade foram atacadas e muitas mulheres foram presas e queimadas. O segundo livro a aparecer sobre o assunto foi o Formicarius, de Johannes Nieder, um professor dominicano de teologia em Viena. Publicado em 1475, a obra também tratava do sabás e explicava que os julgamentos, torturas e execuções de bruxas necessários já aconteciam. Diziam que as culpadas fizeram pacto com o diabo, renunciando a Deus na igreja, bebendo o sangue de crianças sacrificadas e juntando-se ao maléfico culto dos amaldiçoados. A opinião de Nieder sobre as mulheres era diabólica, e de seu púlpito ele pronunciava que a mulher é a mais amarga do que a morte. Ele listou 10 razões pelas quais a coabitação de homens e mulheres era um pecado mortal e classificava o casamento como a lepra moral. Nieder escreveu que o diabo surgia no sabás na forma de um homem, mas o inquisitor dominicano Nicolas Jacquier afirmou que, em 1458, que o diabo aparecia disfarçado de bode. Jacquier denunciou a bruxaria como a pior das heresias, e o sabás era um meio pelo qual Satanás estabeleceria seu reino na terra. De um jeito ou de outro, o suposto pacto com o diabo era o centro de todas as acusações de bruxaria, e a Inquisição dizia estar travando a guerra de Deus contra Satanás e os apóstolos da escuridão. E para piorar, John Gayler, de Estrasburgo, o pregador mais influente da Alemanha, explicava que sempre seriam queimadas 10 mulheres para cada homem, pois a mulher é a porta para o diabo e o caminho para a perversidade. Na prática, as aparências parecidas com o bode do diabo no sabás estavam corretas. Os mestres dos sabás rurais de fato poderiam ser confundidos com diabos. Dentre aqueles na Grã-Bretanha estava Lord Hermitage, em 1318, o qual vestia trajes tradicionais representando Kerne, o cornífero, ou talvez o sátiro, como Pan. No País Basco, o termo usado para descrever o local onde se dava o sabá era Aklar, ou o pasto de bodes. Considerando que esse regime opressivo sobrevivia dentro de uma igreja, é compreensível que grande parte da população camponesa e dos arrendatários visse o cristianismo como um regime maligno. Eles viam o Deus cristão como uma força de repressão que lhes dizia respeito. As divindades alternativas dos camponeses eram vistas como inimigas desse sistema cruel. Elas não eram malignas, mas sim uma fonte de força e amparo como a igreja cristã e seu Deus jamais haviam sido. Na mesma época, na Alemanha, as mulheres ricas começaram a sofrer sob o pesado martelo da disciplina. Dizia-se que elas eram extravagantes demais com a sua ornamentação diabólica. Foram formadas assembleias para decidir qual o número de vestidos e outros artigos de vestuário que uma mulher poderia possuir sem prejudicar a comunidade. Foram impostas medidas rígidas quanto ao número permitido de vestidos e acessórios. Também foram fixados os valores máximos de gastos
na compra de cada item. Apesar disso, considerava-se normal que uma mulher se banhasse uma vez a cada 2 semanas. Os trens que traziam vestidos femininos eram descritos como o vagão do diabo, pois nem homens, nem anjos, mas apenas o próprio diabo possuía uma cauda. John Gayler foi responsável por muitas das medidas legais tomadas na época, chegando a condenar mulheres que vestissem 2 vestidos em um único dia e censurar aquelas cujos longos cabelos caem sobre os ombros. Enquanto isso, as mulheres de classe baixa eram permitidas apenas vestir roupas feitas de pano grosso. Outra atividade duramente condenada pelas medidas tomadas por essas assembleias era a dança. Pregava-se que o diabo é o condutor dos tais movimentos, e quanto mais alto pulavam os dançarinos, mais fundo cairão no inferno. Quanto maior a força com que se prendem uns aos outros, maior o vigor com que o diabo os agarra. Trajes que incluíam chifres e galhadas poderiam ser o costume de sabás rurais, mas não eram exclusividade deles. Vestimentas parecidas também foram usadas por padres católicos. Essa prática de ano novo duradoura já era registrada no século VI, quando São Cesário de Ares observou: alguns se vestem com peles de animais de corte, outros usam as cabeças de bestas com chifres, gritando e exprimindo enorme júbilo, como se estivessem metamorfoseando-se nos animais e abandonando sua forma humana por inteiro. Apesar de ser alvo da desaprovação por parte da alta cúpula da igreja, a antiga tradição das máscaras com chifres não podia ser fiscalizada com eficácia. A população das cidades e das vilas adorava as festas dos homens cabras, e os padres mantiveram a tradição de se apresentar por mais alguns dias após o Natal. Em consequência disso, durante o período medieval em que a igreja perseguiu pessoas que se vestiam como bodes, servos e outros animais com chifres, ela estava antes de tudo direcionando seu desagrado contra membros do próprio clero. Quando o Teatro das Moralidades e Mistérios se estabeleceu com um festival na Idade Média, o personagem com chifres tornou-se uma representação de Satanás e uma das figuras mais populares dos palcos, chegando a protagonizar muitas das peças. Ele era um intrigante, que após liderar uma bem-sucedida revolução contra o Senhor, estabeleceu o próprio império no inferno. A ideia era de que, sem as intrigas do diabo, a queda e a salvação do homem, por meio de Jesus Cristo, não poderiam ser retratadas. A Inquisição viu os pactos diabólicos como contratos formais, assinados pelas bruxas no momento de sua entrada no serviço a seu mestre. Em 1450, o documento anônimo intitulado Errores Gazariorum descrevia que o diabo escrevia seus contratos com o sangue que extraía de sua mão esquerda da bruxa noviça, colocando-a na via da mão esquerda. Desse modo, a vida e a energia da bruxa estavam ligadas a Satanás. A inspiração dos inquisitores para essa ideia veio de São Agostinho de Hipona, que afirmava no século IV que as artes ocultas surgiam da associação maléfica com demônios, firmada por um pacto de amizade em que não há fé ou pudor. Apesar da ávida mania por bruxas no ambiente de Inquisição, algumas pessoas não acreditavam na existência da bruxaria como uma arte por si só. Guillaume Adelin, o prior de Saint-Germain, próximo a Paris, pregava com frequência contra a realidade da bruxaria, mas em 1453 ele fez um anúncio público surpreendente. Na capela episcopal de Évry, Guillaume admitiu ter adorado Satanás durante algum tempo, tendo renunciado à sua fé na cruz. Assim, ele soube que a bruxaria não passava de uma ilusão, porque ele descobriu que não havia um movimento na maneira como ele era descrito. Guillaume declarou, contudo, que essa mesma descoberta o havia convencido ainda mais da veracidade do diabo. O envolvimento franco dos clérigos com suas noções quanto à bruxaria convenceu Guillaume de que eles foram enganados pelo diabo, que plantou essa ideia tola em suas mentes para enganar a igreja em uma tentativa de dominá-la. Ainda que não existissem testamentos específicos, como os da Bíblia, escritos em nome de Satanás, ele era visto como o príncipe desse mundo, título que lhe garantia algum reconhecimento. O curioso é que havia inúmeros deuses e deusas nas várias tradições pagãs da antiguidade, e alguns deles foram venerados na Grã-Bretanha e na Europa ao longo dos séculos. Ainda que os seguidores dessas divindades fossem taxados de pagãos de algum tipo, seus deuses e deusas nunca foram retratados pela igreja como seres tão obscuros e malignos quanto Satanás. Nos tempos bíblicos, a palavra Satan era usada para identificar promotores e magistrados, além de ser o nome de um dos tribunais de Deus no paraíso, pois significava acusador. Nesse contexto, os mestres do sabá sem dúvida estariam acusando os clérigos cristãos de serem malfeitores. Já o termo bruxa deriva do inglês antigo witch, que significa encantadores e adivinhas, e de Wicca, um equivalente masculino.
Assim como as outras interpretações equivocadas comuns aos clérigos, a Igreja erroneamente associou as bruxas à adoração do diabo. Em Samuel, por exemplo, ficamos sabendo que o rei de Saul de Israel consultou a bruxa de Endor na véspera da batalha de Gilboa. A sábia de Endor era basicamente um oráculo com poderes de adivinhação. Até mesmo o conceito de bruxas medievais utilizando ervas e poções em seus supostos atos malignos tem origem na tradição antiga. No Gênesis, relata que uma das esposas de Jacó, neto de Abraão, teria usado mandrágoras como afrodisíaco. No decorrer do tempo, entre os séculos XII e XV, a Igreja passou por uma considerável mudança de ênfase, deixando de focar nas noções originais de heresia e passando a se concentrar na questão de bruxaria. A existência de hereges era evidente desde os primeiros dias da Igreja Católica no século IV. Eles eram facilmente definidos como aqueles que discordavam de certas doutrinas estabelecidas pelos concílios e sínodos ecumênicos. Poderiam ser talvez os arianos, que não aceitavam a ideia da Trindade, segundo a qual o Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas em uma. Poderiam ser também os nestorianos, que acreditavam que Jesus era um homem, não um agente divino. Ou até mesmo os gnósticos, cuja visão de fé era espiritualmente esotérica, diferentemente da visão materialista do ideal romano. Havia também outros grupos que não aceitaram a doutrina perpétua da virgindade de Maria, ou que discordavam da interpretação ortodoxa da ressurreição de Cristo. Por fim, havia os valdenses, que rejeitavam a opulência eclesiástica e os cátaros com suas motivações dualistas. Mas todos esses grupos tinham algo em comum. Eles eram cristãos, apenas não eram católicos. A Igreja de Roma supôs ter o direito ao monopólio sobre a fé cristã por meio da perseguição e da coação brutal. Ao dirigir seus olhares às bruxas, feiticeiros e todo tipo de culto à adoração ao diabo, a Igreja, na verdade, mudou sua ênfase de punir os cristãos heterodoxos para atacar as fraternidades pagãs tradicionais, ou os supostos membros. Na prática, no século XV, não restaram movimentos heréticos influentes e o catolicismo possuía total controle sobre o cristianismo. Sem as bruxas, a Inquisição não teria razão de ser e perderia sua força. As coisas mudaram mais uma vez, porém em 1478, quando o Papa Sisto IV ficou sabendo que haviam outros alvos a ser considerados. Havia os judeus e os muçulmanos, muitos dos quais residiam na Espanha católica. Isso deu um novo ímpeto ao movimento com a implementação da Inquisição espanhola. Inicialmente, essa nova instituição voltou sua ira contra os membros de outras religiões que adoraram certos aspectos do cristianismo, a ponto de serem considerados convertidos parciais. Esses fenômenos não eram vistos com bons olhos pelo Vaticano. A alta cúpula católica considerou que essa infiltração subversiva representava um risco à fé romana. Os convertidos parciais judaicos eram chamados de marranos, enquanto que os muçulmanos eram chamados de mouriscos. Em nenhuma outra parte da Europa, os judeus eram tão numerosos quanto na Espanha, e eles já prosperaram no comércio e alcançaram posições de destaque na sociedade como médicos e advogados. Processar judeus que mantinham suas crenças ancestrais estava além da jurisdição da Igreja, por isso eles nunca foram perseguidos com os considerados hereges. A lei canônica proibia explicitamente que os judeus praticantes de sua religião tradicional fossem molestados. Mas como acontecia na Espanha, a partir do momento em que os judeus e mouros adoraram certos rituais cristãos, como a fonte batismal, ou apreciassem os festivais cristãos, eles ficavam sujeitos à disciplina eclesiástica. As chamadas conversões parciais resultaram em uma onda nacional de anti-judaísmo, incentivada pelas pregações perversas do arquidiácono Dom Fernando Martínez. A violência deixara um rastro de sangue que passava por Sevilha, Córdoba, Valência e Barcelona, onde sinagogas foram destruídas e centenas de pessoas foram massacradas. Como resultado, muitos judeus espanhóis flexibilizaram sua religiosidade em uma tentativa de agradar as lideranças católicas do país, mas de nada adiantou. Claramente seria impossível para os inquisitores provar casos de conversão contra a maioria porque eles não se encaixavam nessa categoria. Mas em anos aparando suas presas em bruxas e feiticeiros, a Inquisição desenvolvera novos métodos. Quando não eram encontradas evidências de vínculos ou afiliação ao cristianismo, as vítimas eram acusadas de crimes baseados no Código Penal, em vez de serem abertamente religiosos em sua aplicação. Dessa forma, todos os judeus e mouros, portanto, puderam ser arrastados pela rede e passar a ser acusados, como no caso das bruxas, do sacrifício de crianças, cujo sangue eles usavam em seus rituais de feitiçaria diabólica. Nenhum país do mundo estava mais preocupado em manter a pureza da fé católica do que a Espanha, e nenhuma causa era mais importante ao rei Fernando do que o combate aos adoradores do diabo, inimigos da Igreja. Consequentemente, nenhuma organização eclesiástica jamais teve autoridade maior do que a Inquisição espanhola. Ao contrário
contrário dos tribunais de Santo Ofício estabelecidos antes, a Inquisição espanhola não foi estabelecida pelo Papa, mas pelo monarca espanhol. Ela respondia apenas ao rei Fernando, agindo de forma independente de Roma e de seus bispos. A pedido de Fernando e da rainha Isabel, o Papa Sisto concordou em designar um grande inquisitor para os reinos de Castela, Leão, Aragão, Catalunha e Valência. O cargo foi concedido ao confessor do monarca, o violento monge dominicano Tomás de Torquemada. Sob o comando de Torquemada, a Inquisição tornou-se, ao lado da realeza, a instituição dominante da Espanha, cuja soberania ninguém ousava questionar. Vários costumes judaicos e islâmicos, tais como se banhar durante o dia, abster-se de carne suína ou do vinho, cantar canções mouras, usar rena, possuir manuscritos árabes, além do interesse pela matemática ou filosofia, passaram a ser passíveis de prisão ou pena de morte. O estudo da filosofia natural, o que seria a pesquisa da natureza e do universo, fora proibido pelo Papa Alexandre III em 1163. Essa medida foi provocada em parte porque os árabes, os maiores filósofos da época, eram considerados infiéis e porque a filosofia natural não era mencionada na Bíblia. No século XIII, os franciscanos e os dominicanos condenavam com veemência todos os experimentos relacionados à química, à física e à medicina. No ano 1380, Carlos V da França promulgou leis contra a posse de caldeiras, cadinhos, retortas e outros aparatos científicos. Medidas similares foram tomadas na Itália e na Espanha, onde os adeptos da ciência eram vistos como temíveis seguidores de Satanás. Acreditava-se que aqueles que em seus sótãos e porões tentavam dissecar e compreender a obra de Deus eram praticantes das artes diabólicas e discípulos do príncipe das trevas. A matemática também era temida e no fim do século XV seus praticantes passaram a ser considerados os maiores de todos os feiticeiros. Não tardou para os horrores da Inquisição espanhola se estenderem à Sicília, Holanda e outras dependências espanholas na Europa e no Novo Mundo. Os chamados autos de fé, rituais de penitência públicas e execuções, eram realizados no México, em Cartagena, na Colômbia e em Lima, no Peru. As acusações eram, na maior parte, por magia diabólica e feitiçaria. Na Espanha, os inquisitores também voltaram suas atenções à bruxaria e à perseguição resultante, durante a qual milhares foram assassinados. Durou mais de 2 séculos. As vítimas confiantes eram descritas como hereges mais diabólicos, que já conspiraram para destruir a Igreja Romana. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 8º capítulo desse incrível livro e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre o decreto diabólico. Grande abraço a todos e bons sustos.